Boas tardes, boas noites. Retomando as nossas reflexões a respeito do pensamento, como iniciamos na semana passada, estamos nos baseando nesse primeiro e segundo encontro numa mensagem de Joana de Ângeles. O assunto se reporta a várias orientações dos espíritos através de muitos ensinamentos. Começamos por aqui para que a gente possa já utilizar de uma ferramenta mais precisa, sem antes conhecermos todos os seus detalhes, como o André Luiz nos ensina no Mecanismos da Mediunidade. Então vou retomar um parágrafo imediatamente anterior da semana passada, para que a gente faça de novo o contexto, né? Joana de Ângeles. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica, simultaneamente como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias em que se expandem. Como comentamos, essa questão de positivo e negativo é muitas vezes em função do conteúdo, né? É o conteúdo que se diz positivo ou negativo, que na verdade não tem essa sinalização. São pensamentos distintos, simplesmente. É claro que alguns contrários ao bem-estar do espírito, outros a favor do bem-estar, como ela colocará na frente. Aqueles pensamentos que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudica quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Então, na semana passada, discutimos o que é ressonância. Quando dois ou mais corpos têm a mesma frequência, em concordância de fase, eles vão acumulando energia. O exemplo lá do pai empurrando o filho no balanço, ele vai mandando cada vez mais, numa altura maior, na medida que transmite a energia dos braços ao movimento do balanço de forma sincronizada. Tenhamos sempre em mente que o pensamento ele tem como fonte a mente e ele se exterioriza a partir do cérebro perispiritual. Então, cultivar pensamentos é cultivar a fonte, é a mente. Até antes de pensar. É a própria natureza do espírito, é a soma de tudo que ele viveu, mais o que ele traz direto de Deus. Então, se queremos mudar a natureza do nosso pensamento, temos que mudar a própria fonte, a mente, para nem chegarmos a pensar. Então, aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Então ele tem lá a sua fonte distorcida, porque ele pensa em doenças, em raivas, em ódios, né? E ele, ao pensar isso, ele exterioriza através do cérebro perispiritual, gerando um pensamento que prejudica o alvo, a vítima, o objeto do ódio dele, assim como ele mesmo, porque a sua máquina está defeituosa. Ele sabe muito bem produzir isso. Como é algo que é incompatível com a natureza humana, o ódio, a raiva, então ele tem que trabalhar um processo para desaprender a pensar assim, para aprender o oposto. Muitas experiências de laboratórios têm comprovado seu efeito avassalador sobre plantas, animais, crianças e pessoas, outras fragilizadas física e emocionalmente. Então, é claro, o pensamento exterioriza o que somos. E ele pode prejudicar de uma forma bem expressiva como sutil.
porque o pensamento é o agente sobre a matéria. Então, quando eu tenho raiva de alguém, eu posso pegar a faca e atacar essa pessoa. É uma forma muito expressiva. Meu ódio está traduzido na minha ação da mão e pegar a faca e atacar. Mas também pode ser sutil. Eu olho para a pessoa, simplesmente olhando e vibrando pensamentos de ódio. Não preciso parar e ficar vibrando, só olhar, não gosto desse cara, não gosto dessa pessoa. Então, isso já provocam ações mais sutis, mas da mesma fonte de se pegar uma faca. Então, o pensamento ele pode se exteriorizar de uma forma muito material, como sutilmente materialmente, inclusive perispiritualmente, no perispírito do outro. O inverso é igualmente verdadeiro. Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assalta um indivíduo que recebe os influxos mentais de afeto, de respeito, de gratidão, assim o mesmo acontecendo com as plantas e os animais, deixando-os mais vivazes, quando amados e enriquecidos pelas incessantes ondas de simpatia e de ternura daqueles que os hospedam e cuidam, né? A gente sempre brinca fazendo paralelo com o filósofo Spinoza, que ele falava que a gente não morre num único instante, a gente vai morrendo aos poucos, na medida que a gente vai recebendo vibrações difíceis, os encontros desagradáveis. Isso vai tirando a potência de agir, a pessoa vai ficando triste, melancólica, depressiva, porque são pensamentos que vão minando o seu alimento espiritual. Agora, por outro lado, na medida que recebemos pensamentos, acolhimentos, abraços, vibrações de esperança, passamos a reviver, aumenta a nossa potência de agir. Aumenta a nossa potência de agir, queremos viver mais e melhor, queremos que todos recebam, sintam aquilo que nós estamos sentindo. Então, filosoficamente e fisicamente, né, através do espiritismo, nós sabemos que a tristeza, a melancolia, ela advém de pensamentos que são incompatíveis com a natureza humana, porque nós fomos criados por amor e para amar, portanto o ódio não tem lugar nisso, é uma doença da alma. Já quando manifestamos ou recebemos pensamentos afetivos, amorosos, alegres, nós vivemos, nós nos alimentamos positivamente e reacendemos aquele amor que Deus colocou para ser desenvolvido dentro de nós. Por isso que a gente se sente bem com quem amamos e nos sentimos mal com quem nos repele. Que no fundo, né, como, se não me engano, eu não lembro o espírito que falou, no fundo, todo mundo quer o melhor para si, que significa estar com quem ama, em qualquer que seja a hipótese. Muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia do paciente com pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morbo, do ódio, da inveja e do despeito. É natural. O que é natural? É da natureza que encontremos pessoas que nos são afins e pessoas que não incomodamos, né? Pessoas que nós incomodamos e que por isso não nos manifestam um apreço. É natural. Então, vamos nos sentir bem com algumas pessoas e vamos nos sentir desconfortáveis, incomodados com outras. Vamos evitar essas que nos dão dissabores e vamos buscar aquelas que nos dão satisfação. Mais ou menos, porque se a gente só evita essas que não nos agradam, vai chegar uma hora que Deus nos impõe conviver com elas para que tenhamos que reverter esses pensamentos.
Senão vamos montar um Alphaville espiritual, vamos ficar lá só aqueles que se dão bem e não adianta nada para o espírito, porque é recíproco o sentimento. Então tem que resolver a fonte, tem que resolver aquilo que gera pensamentos difíceis. Até pelo fato de sermos como somos, há pessoas que não gostam, simplesmente porque representamos um tipo de pessoa que ela já se sente incomodada. Isso faz parte. Com o passar do tempo, essa pessoa perceberá que não há nenhum tipo de ser melhor ou ser pior. Somos diferentes, mas que caminhamos todos dentro do mesmo objetivo. Agasalhando essas descargas que lhes são direcionadas pelos infelizes, as pessoas terminam por sentir-lhe os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando-o. Então, se eu dou vazão, se eu dou importância demasiada a esse tipo de pensamento, eu acabo me prejudicando, porque eu estabeleço um padrão vibratório semelhante e aqueles pensamentos passam a afetar os meus pensamentos, que se distribuem por todo o meu ser. E isso nos contagia, é um efeito contagiante, é como se fosse uma contaminação mesmo, né? Se por acaso a vítima dá-se conta e reage, pior se torna o dano, porque passa a retroalimentar-se dos tóxicos e vapores viciosos conduzidos pela corrente mental. Então, como é que ela reage? Reage no sentido de devolver no mesmo padrão vibratório. Então, se você sabe que alguém não gosta de você e você identifica, você passa a devolver na mesma moeda, esse processo de ressonância, ele ocorre aí também, porque eu tenho uma onda maléfica reagindo, interferindo com outra onda maléfica, aquela ressonância aumenta, ela é maior, né? Ela acumula energia. É possível isso? É no mundo. O mundo, né, principalmente os mundos de sofrimento, representam isso. São espíritos que acumulam essas vibrações e vão criando realidades paralelas, cidades, pântanos, arquiteturas difíceis de pensamentos escabrosos, é o próprio inferno. Né? Por quê? Porque há um acúmulo, uma ressonância dessa energia. O melhor antídoto para esse mal é o envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessa interferência nefasta que percorrem os espaços, direcionadas ou não a determinados alvos. Então, por que a prece? Porque a prece é o pensamento positivo por excelência, é o melhor, é o mais eficiente. Poderíamos ter outros, né? Podemos pensar em paisagens, na natureza, mas a prece é o pensamento mais purificado. Por quê? Porque ele atinge a Deus e, se vocês observarem, todas as circunstâncias, até na grande maioria das culturas de outros países, tudo na hora do sufoco alguém faz o Pai Nosso. Pode ser no Brasil, pode ser na África, todos aqueles que são cristãos, pode ser na Noruega, pode ser na Alemanha. Quando o indivíduo está numa situação difícil, qual é a reação dele? Quando o jogo acaba, ele faz o Pai Nosso. Por quê? Porque é o pensamento mais nobre que conseguimos participar. E isto acaba reduzindo o efeito daqueles pensamentos deletérios que nos são dirigidos ou não, como Joana de Ângeles coloca. Porque os pensamentos,
Uma vez que você pensou, você está colocando na rua. É como se você jogasse papel na rua. Você, né, tá dirigindo o carro aí, comeu lá alguma coisa e os mal educados o que que fazem? Jogam o lixo na rua, né? E aí, quando pensamos, jogamos esses pensamentos na rua do mundo mental. Por isso, essa rua está muito poluída, né? O que a gente tem que fazer é cuidar com o que nós jogamos, só pensamentos bons, e limparmos o máximo possível dos pensamentos difíceis, não os alimentando. Jamais evitar se responder na mesma faixa de resistência, pois que se faria mais forte o intercâmbio destruidor. É isso. Eu sei que é difícil, mas a gente acaba reagindo. Alguém lhe dirige uma frase um pouco torta, você já devolve torta inteira. Se alguém te cutuca, alfineta, você já reage, né? Aí você vai falar, mas eu tenho razão. Sim, você pode até ter razão, mas o outro tem mais a necessidade. É melhor calar, porque interrompe ali, ele fica com o problema dele. É muito difícil a gente se controlar. Aliás, todos nós vivemos esse drama, né? Que drama é esse? Saber que tem que se calar e não se calar. E não é só se calar pela boca, a boca é o início, né? Tem que calar o pensamento. O indivíduo, né, ele olha para você, você sabe que ele está esperando uma oportunidade para te provocar. E o que você faz? Você fica também de espreita, não precisa. Precisa, né? Entre num outro padrão vibratório, pense em outra coisa, pense em amor, que mesmo quando ele te provoca, você pode até nem perceber. E aí você não responde, até, puxa, depois alguém fala, você não viu que ele te provocou? Eu nem percebi. E não percebeu mesmo, porque você está num outro padrão vibratório. Por isso que no Evangelho se fala que só lobos caem em armadilhas de lobos. A armadilha dele é o pensamento dele. Se você reagir, você caiu na armadilha. Agora, se você está pensando em outra coisa, né? Ele está te direcionando mal. Você está pensando em futebol, não teve efeito o pensamento dele. Toda vez quando sentires inusitada emoção de empatia que te envolva, de alegria espontânea, sem motivo aparente, de conjunturas otimistas, de planos edificantes, estás sob a ação de pensamentos bons e saudáveis. Procedem de mentes afetuosas que te envolvem em simpatia e afabilidade, ou dos seus guias espirituais. É a hora que retomamos nossos sonhos, os nossos impulsos, é a hora que nós estamos dinâmicos, porque a potência de agir aumentou. Né? O ambiente, o entorno está todo complicado, só tem conta para pagar, problema para resolver, briga na tua frente, mas você está confiante. Essa confiança vem de pensamentos que os espíritos que te amam te direcionam justamente para reverter esse quadro insalubre. Não é reverter no sentido de te tirar dali, não. É para que você tenha energia para ir transformando gradativamente. Aproveita-os, concentra-te e fixa-os a fim de que se te vitalizem e permaneçam como carga de nutrição para outros momentos menos virtuosos. Guardem os seus sonhos, alimentem os próprios sonhos, as ideologias, porque elas não são gratuitas. Essas ideias, esses sonhos, esses projetos representam o alvo da nossa busca. Busca no devir, no futuro, que é justamente para nos tirar desse presente mais inconveniente. Então, nesses instantes, nós temos que guardar dentro do reino de Deus esses sentimentos, essas ideologias, esses sonhos, para que nos sirvam de lembrança quando as coisas apertarem, para nos manter
vivos espiritualmente. Vivos espiritualmente significa com vontade de viver, com sentimento de evolução, pela progressão. No sentido oposto, quando te sentires confundido em perturbação mental ou desconforto emocional, em contrastes sob descargas negativas que deves diluir, recorrendo à prece, às leituras agradáveis, a fim de renovares as paisagens mentais. De igual maneira, são emissões, essas, porém, morbificadas de desafetos físicos ou espirituais, que são inamistosos em relação a ti e comprazem-se com as tuas aflições. Ora por eles, tem paciência, renova-te e não guardes qualquer tipo de ressentimento. O Evangelho alude que a fé remove montanhas, o que decodificado pode significar a força do pensamento, que é a saudável exteriorização do desejo mental fixado num objetivo. Crimes hediondos são arquitetados na mente em desalinho e pervertida dos enfermos sociopatas. Ideias de santificação e progresso da humanidade têm a sua gênese na elaboração mental de quem opta por amar e servir. O universo é obra do pensamento do Criador, que a todos os seres humanos dotou da mesma energia neutra inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual direcione o conforme do seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou compromete-se e fica encarcerado no mal. Eu vou interromper aqui por conta do nosso horário, mas nem vou passar rápido sobre esse parágrafo que a gente leu, porque tem muita lição aqui e vamos refletir no nosso próximo encontro. Prazer em revê-los e até mais. Agradecidos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, por mais esse estudo e reflexão. O Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Item 5. E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21 e 31 a 35. Mateus capítulo 12, 46 a 50. Item 6. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar esta consequência rigorosa.
Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Item 7. Admira-se, e com razão, de ver Jesus mostrar nesta circunstância tanta indiferença para com os seus e de qualquer sorte renegar a mãe. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus, e seus ensinamentos não os haviam tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo. Parece mesmo que eles participavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. E São João diz positivamente que não acreditavam nele. Ver capítulo 7. Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir, também, que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como o fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra a teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec vem nos esclarecer sobre tantas passagens do Novo Testamento e nos elucidar para que não tenhamos mais dúvida. Por isso, devemos ter, através do estudo, cada vez mais a fé raciocinada e se fortalecendo, se consolidando. Jesus é o nosso modelo maior, nossa meta. Não poderia se contradizer nas suas práticas e toda a sua trajetória vem comprovar a superioridade dele. Portanto, aqui fica claro que se existem palavras que não compreendemos e que vai contra aquilo que ele exemplificava, muito provavelmente são palavras que não são dele ou que não foram compreendidas ou traduzidas da forma correta. Kardec aproveita para dizer que Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar e serviu-se, portanto, da ocasião relatada que sobre a chegada de sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, que é o próximo item do Evangelho. Mas nós vamos agora para a Gênese, por Allan Kardec, capítulo 17, Predições do Evangelho. Ninguém é profeta em sua terra. Item 1. E, tendo vindo para a sua terra, os instruía em suas sinagogas, de sorte que, tomados de admiração, eles diziam: de onde vieram para essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? De onde vem, pois, a todas essas coisas? E assim faziam dele um objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta não é desonrado, senão em sua terra e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa de sua incredulidade. São Mateus, capítulo 13,
versículos de 54 a 58. Item 2. Jesus enunciou aí uma verdade que se fez provérbio, que é de todos os tempos e à qual se poderia dar mais extensão dizendo que ninguém é profeta quando vivo. Na linguagem usual, esta máxima se entende como crédito que um homem goza entre os seus e aqueles no meio dos quais vive, da confiança que lhe inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se ela sofre exceções, são raras, e em todos os casos, não são jamais absolutas. O princípio desta verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e se pode explicar assim. O hábito de se ver, desde a infância, nas circunstâncias vulgares da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material que faz com que, frequentemente, recuse-se a reconhecer uma superioridade moral naquele do qual se foi o companheiro ou o comensal, que saiu do mesmo meio e de quem se viram as primeiras fraquezas. O orgulho sofre pelo ascendente que é obrigado a suportar. Quem se eleva acima do nível comum é sempre o alvo do ciúme e da inveja. Aqueles que se sentem incapazes de atingir a sua altura esforçam-se por rebaixá-lo pela difamação, a maledicência e a calúnia. Gritam tanto mais forte quanto se vejam mais pequenos, crendo crescer e o eclipsá-lo pelo ruído que fazem. Tal foi e tal será a história da humanidade enquanto os homens não tiverem compreendido a sua natureza espiritual e não tiverem alargado seu horizonte moral. Também esse preconceito é próprio dos espíritos estreitos e vulgares, que relacionam tudo à sua personalidade. Por outro lado, geralmente, fazem-se do homem que se conhece apenas pelo seu espírito um ideal que aumenta com a distância dos tempos e dos lugares. São despojados, quase da humanidade. Parece que não devem falar e nem sentir como todo mundo, que a sua linguagem e os seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade, sem pensar que o espírito não poderia estar incessantemente tenso e num estado perpétuo de superexcitação. No contato diário da vida privada, vê-se muito o homem material que nada distingue do vulgo. O homem corpóreo, que fere os sentidos, apaga quase sempre o homem espiritual, que fere apenas o espírito. De longe, vêem-se somente os brilhos do gênio. De perto, vê-se o repouso do espírito. Depois da morte, a comparação não existe mais, só resta o homem espiritual, e parece tanto maior quanto a lembrança do homem corpóreo está mais distante. Eis porque os homens que marcaram a sua passagem sobre a terra por obras de um valor real são mais apreciados depois de sua morte do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade, porque os invejosos e os ciumentos tendo desaparecido, os antagonismos pessoais não existem mais. A posteridade é um juiz desinteressado que aprecia a obra do Espírito. Aceita-a sem entusiasmo cego se ela é boa, rejeita-a sem ódio se ela é má, abstração feita da individualidade que a produziu. Jesus podia tanto menos escapar às consequências desse princípio, inerentes à natureza humana, porque vivia num meio pouco esclarecido e entre homens todos voltados para a vida material. Seus compatriotas viam nele somente o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto eles, e se perguntavam o que poderia tornar superior a eles e lhe dar o direito de censurá-los. Também,
Vendo que a sua palavra tinha menos crédito entre os seus que o desprezavam do que sobre os estranhos, ele foi pregar entre aqueles que o escutavam e no meio dos que encontrava a simpatia. Pode-se julgar de quais sentimentos seus parentes estavam animados para com ele por esse fato, que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, vieram numa assembleia onde se encontrava para se apoderarem dele, dizendo que ele havia perdido o espírito. Assim, de um outro lado, os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio. De outro, era taxado de loucura pelos seus parentes mais próximos. Não é assim que se usa em nossos dias, com respeito aos espíritas, e estes devem se lamentar por não serem melhores tratados pelos seus concidadãos do que não o foi Jesus? O que não tinha nada para se admirar há 2000 anos, entre um povo ignorante, é mais estranho no século XIX, entre as nações civilizadas. Esse trechinho da Gênese nos faz refletir sobre essas questões da humanidade ainda num planeta de provas e expiações, referente ao destaque que espíritos superiores naturalmente demonstram em meio ao vulgo, a todos nós espíritos comuns, né? Então, há essa questão que desperta na maioria dos espíritos inferiores ainda a questão do ciúme, da inveja e de valorizar apenas após a morte as pessoas que encarnam entre nós para dar os exemplos ali de superioridade. E do livro Alerta, psicografado pelo Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles, vamos ver a mensagem de número 56, que fala sobre o amor próprio. Desenovela-te do amor próprio quanto antes. Mau conselheiro, ele é a causa de incontáveis problemas que afligem as criaturas humanas. Encarcera na vaidade e disfarça-se com desculpismos vis e acusações absurdas, gerando animosidade e desânimo. Se observares uma contenda violenta, no amor próprio ferido encontrarás a causa. Na agressão malfadada, detectarás com o amor próprio vingativo. Ante uma recusa à ação do bem, defrontarás o amor próprio insensível. Pela boca da maledicência, que perturba a ordem e estimula a calúnia, faz-se ouvir o amor próprio leviano ou magoado. Um crime, uma ação perniciosa, um conflito entre pessoas, a falsa humildade, o abandono de tarefas, a perseguição sistemática são os efeitos inevitáveis do amor próprio despeitado. O amor próprio somente realiza uma obra meritória quando colhe de imediato os louros, exigindo reconhecimento geral e o comando da atividade com que se autopromove. Após a realização, faz-se exigente, cobrando juros altos do pequeno investimento. Por qualquer motivo, afasta-se irritado, ou mesmo sem real motivo, atirando os petardos da ira mal contida e das recriminações insensatas. Está sempre armado contra tudo e todos que o não aplaudam ou não aqueçam aos seus caprichos.
é imperfeição da natureza humana, que a todos cumpre superar. Resiste aos propósitos sãos, porque se oculta para reaparecer sob outra modalidade. Vigia esse perverso companheiro das tuas horas e exercita o amor fraternal, dando de ti e doando-te quanto possas. Desalgemando-te dele, experimentarás euforia e otimismo, paz interior e alegria na vida, porquanto verás corretamente o mundo sem as lentes escuras que ele antepõe aos olhos da tua observação. Atraído a ciladas, provocado pela mofa, criticado acremente, exposto ao ridículo, perseguido sistematicamente, Jesus prosseguiu tranquilo, porque o seu era o amor aberto a todos oferecido como oportunidade dignificadora, demonstrando desse modo que os maiores adversários do homem estão nele próprio, cabendo-lhe a esforço torná-los amigos e colaboradores os seus sentimentos. Que Jesus possa ser sempre a luz do nosso caminho. Possamos cada um aproveitar os seus ensinamentos e procurarmos fazer a reforma íntima de que tanto necessitamos para a nossa felicidade, deixando para trás aquilo que nos acorrenta, que nos atrasa, que são as mazelas, o orgulho, a vaidade, o amor próprio, o egoísmo, todas essas mazelas morais que haveremos sim de deixar para trás e assim conseguindo dar passos mais firmes rumo ao progresso espiritual. Então, que a paz de Jesus possa estar presente junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.